E aí, pessoal, Timeline Tricolor, muitas informações. Nós vamos falar da cirurgia de Walter Kahneman, das cirurgias. Nós vamos falar da briga por um lateral. Nós vamos falar de um jogador livre no mercado, será que interessa? De oferecimentos. Tem muito assunto por aqui que nós vamos tratar a partir de agora. César Cidade Dias falando de Grêmio aqui no YouTube, papo de gremista para gremista. Mas antes, mais ágil. Tu tem o FGTS parado? A dica tá aqui. Precisa pagar aquela continha, precisa pagar uma viagem, precisa comprar alguma coisa, tem interesse? Você tem a Mais Ágil para ajudar você. Tem o FGTS parado? Tem a Mais Ágil. Rápido, ágil, como o próprio nome diz. Em 24 horas esse dinheiro está na tua conta. Então, Mais Ágil é a pedida. Tem FGTS parado? Mais Ágil resolve para você. Gente, é uma tripa de informações. Uma tripa de informações que a gente precisa relatar a partir de agora. Nós temos... vamos começar com o Wendel, lateral esquerdo, que parece ter entrado na disputa, deve voltar ao Brasil e está no interesse do Cruzeiro. O Grêmio já tinha demonstrado interesse nele, mas o Cruzeiro demonstra também. E é preciso dizer que o Marlon, lateral do Cruzeiro, se o Wendel for para lá, também fica meio sem mercado. Ou melhor, também fica à disposição e o Grêmio pode ter. É o plano B? Mas é. Então, o Cruzeiro demonstra e parece estar negociando fortemente a contratação do Wendel. E o Grêmio já tinha feito isso, vai ficar atento, porque se não der um, talvez vá com o Marlon, que seria uma segunda opção. Apenas para a gente relatar algumas situações. Hoje, durante o sala de redação, o Pedro Ernesto, o nosso comandante Pedro Ernesto Denardim, relatou um áudio de um médico que participou da cirurgia do Kahneman. Aí falou da cirurgia do quadril, falou da lesão e tal, e na mesma informação ele disse que o Kahneman também operou o tornozelo. Ou seja, foram praticamente duas numa, sendo que a operação do tornozelo foi com outros médicos lá, o doutor José Antônio Sanhudo, o doutor Marcelo Rabelo, e a primeira cirurgia foi com outros médicos do quadril. Olha isso, gente. Olha isso. Olhem o que está acontecendo, entendeu? É um negócio surreal. A gente torce para que rapidamente o Kahneman se recupere, não, obviamente não vai ser esse ano, e volte a ter uma carreira sem grandes dores ou percalços, que foi o que acompanhou Walter Kahneman nos últimos anos. Mas que o Grêmio opera um jogador neste nível, desta forma, faltando 5 rodadas para acabar, e ele não está jogando há 2 meses, que ele está jogando muito pouco. Ou foi mal avaliado antes, enfim, essas coisas que o Grêmio tem demonstrado e que de alguma maneira nos entristecem muito, né? Nos entristecem muito, porque deveria ser mais organizado, né? Deveria, mas nesse caso aqui da medicina não dá nem para a gente falar, porque a gente é leigo total nesse assunto, não vamos falar sobre isso. CBF oficializa calendário 2025, o que muda para o Grêmio. O calendário da CBF fala em retorno dos jogos, ó, a primeira data do Gauchão, 12 de janeiro. Se tivermos um período de férias, como normalmente se tem, os jogadores voltam dia 9. 3 dias depois tem jogo. Lembrando que o Gauchão desse ano tem todo esse componente aí do octa, da luta pelo octa e tal. Então, esse é um ponto que a gente precisa. O calendário seria assim: de 12 de janeiro a 26 de março, as 16 datas do Campeonato Regional. A Copa do Brasil, de 19 de janeiro a 9 de novembro. A Série A do Brasileiro, de 29 de março, ou seja, 3 dias depois da última data do Regional, a 21 de dezembro. A Sul-Americana, de 5 de março a 22 de novembro. E a Libertadores, de 5 de fevereiro a 29 de novembro, 19 datas.
Então são 16, olha só, para quem jogar todos, né? 16 datas de estaduais, 14 são 30 da Copa do Brasil. Com 38 são 68. Com 19 da Copa Libertadores, imagina, é uma loucura, né? É uma loucura, é uma loucura. Mas é o que tem, né? É o que tem. As janelas de transferência. A primeira janela, que é a janela de exterior, né? De 2 que segunda janela é essa? É da janela interna, aquela, né? 2 de janeiro a 28 de fevereiro, depois 2 de junho, 2 de junho, 10 de junho, e aí 10 de julho, 2 de setembro. Essa é aquela janela acho que deve ser a janela de transferência dos estaduais aqui. Se bem que tem uma aqui, 28, deve ser isso. Zé Guilherme, lesionado, né? A assessoria de imprensa do Grêmio confirmou um desconforto muscular e ele acabou sendo substituído da seleção sub-20. Zé Guilherme, lateral esquerdo, que já deveria estar jogando, né? O Caliel é muito melhor do que o Mike. O Caliel Dornelles diz que o Matias Cavalieri foi oferecido ao Grêmio, atacante chileno do União La Calera. Jogadores oferecidos ao Grêmio, gente, devem ser 30 por dia, para não dizer 100 por dia, que é assim. Outra informação também que surgiu aqui do GE, que alguns jogadores do Atlético Mineiro não devem permanecer. Dentre eles, Eduardo Vargas, Mariano, lateral direito, já veterano, Lemos, o zagueiro, e o centroavante, cabeceador, Allan Kardec, todos mais veteranos, né? Todos mais veteranos. Esses não devem permanecer no Atlético. Atlético, que a gente sabe tem dinheiro, deve fazer mais reforços, mais contratações. Atlético que ainda tem a decisão da Copa Libertadores para fazer. Uma outra informação curiosa aqui foi uma entrevista do Fábio Matias, o técnico do Juventude, que disse: a nossa Champions League, nossa final de Campeonato Brasileiro é o jogo contra o Grêmio. Aqui apenas a gente traz para relatar para vocês o tamanho do interesse do Juventude pelo jogo, né? Outra informação aqui, o Diogo Rossi traz, que é que o Grêmio no início de 24 perdeu a contratação de Funes Mori por não querer pagar uma diferença de cerca de 10 mil reais na negociação. Essa é a informação do Diogo Rossi. Lembrando que o salário do jogador era em torno de 1,5 milhão. Será que... Enfim, o Diogo Rossi tem a informação, aí a gente está passando aqui, não tem que opinar sobre isso. Essas foram as informações da Timeline Tricolor desta terça-feira. César Cidade Dias falando de Grêmio aqui no YouTube.